Olá, amigos, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa aqui na TV Biosegredo, de entrevista, sempre trazendo especialistas para falar sobre prosperidade, seja no âmbito espiritual, no âmbito emocional, no âmbito mental e no âmbito também financeiro, né? Abrangendo todas essas áreas e níveis de consciência para uma integração como ser humano, como ser que está em desenvolvimento, sempre crescendo, amadurecendo a cada tempo, a cada momento. E a gente também vai crescendo, amadurecendo a cada tempo, a cada momento e a cada programa. E hoje nós temos um convidado especial que é Aldo Novak, que é o... Obrigado por estar aqui, prazer, aqui no programa Consciência Próspera. Ele que é o porta-voz do livro O Segredo, do filme Segredo, porta-voz oficial aqui no Brasil. E hoje ele vai estar falando isso, porque ele se tornou agora também um representante, né? O porta-voz do livro O Efeito Sombra. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, né? Sobre vai ser um nome prazer. Vai ser muito, muito bom mesmo. Então fala um pouco o que é o Efeito Sombra. E o João vai mostrar para a gente a capa do livro. Como que é esse livro, né? Ótimo. O Efeito Sombra é um conceito que diz que muitas das coisas que podem atrapalhar a nossa vida, nós escondemos, elas nos seguem como sombras que nos acompanham. É um conceito de Jung, mas que foi tratado de maneira bem mais clara por Deepak Chopra, por Marianne Williamson, por Debbie Ford. Esse conceito que eles explicam de maneira muito inteligente. Essa é a Marion. Essa é a Debbie. A Debbie Ford é muito conhecida nos Estados Unidos, a Marianne também. E o Deepak, no Brasil, ele é um astro, né? Nós todos. Esse é o Deepak. Esse é Deepak Chopra. Nós todos conhecemos muito bem o Deepak no Brasil. Então é o astro principal para nós brasileiros. Para nós brasileiros, que a gente conhece bastante, né? Muito famoso também, muito conhecido pelo livro também, o best-seller dele, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. As né? 7 Leis, certamente. Muito bem. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, porque essa semana, no dia 10, não é isso? Dia 10, oficialmente dia 10. Oficialmente já dia até 10. Está em algumas livrarias, mas ele oficialmente é lançado dia 10. Um lançamento mundial desse livro, O Efeito Sombra. Mais de 40 países lançando o livro O Efeito Sombra. Então nós estamos tendo o prazer aqui de receber aqui no programa Consciência Próspera o Aldo Novak, para o porta-voz do livro, né? O porta-voz para estar batendo um papo aqui com vocês. Vocês, como sempre, sabem, vocês podem interagir com a gente via chat, mandando suas perguntas, suas sugestões, seus comentários, à medida que a gente vai batendo um papo aqui, porque você sabe que o programa, ele é seu, ele é dedicado a você. É uma forma de você interagir e ficar um pouco mais próximo dos autores, dos porta-voz, desses autores tão conhecidos e aprender juntos, né? A gente aprender junto, montando, criando, gerando, desenvolvendo uma consciência mais próspera, né? Então a gente vai soltar uma primeira pergunta, que é uma pergunta que foi feita pela Simone. Eu vou pedir para o Jô, então, soltar a pergunta. Por favor, Jô. Aldo, eu quero saber, nesses tempos em que a gente fala tanto em buscar a luz, por que uma pessoa que quer viver na luz deve buscar também a sombra? Ótima pergunta, Simone, excelente. Por que nós devemos nos preocupar com a sombra? Porque a sombra, quando ela é escondida, quando a gente joga para baixo do tapete aquilo que por alguma razão pode nos atrapalhar, fica maior e, portanto, mais perigosa. A sombra não é necessariamente boa ou ruim, mas geralmente aquelas sombras que nós colocamos para baixo do tapete, que nós escondemos, ou por vergonha, ou porque de alguma maneira nos constrange, isso fica maior. É mais ou menos como uma garrafa de champanhe. Se você fecha a rolha da garrafa de champanhe e você, em uma festa, começa a tentar tirar a rolha, o que acontece? Ela explode. Mas depois que a rolha saiu, você pode jogar champanhe em todo mundo, mas na verdade não explode mais. Quando você esconde a sombra, quando você esconde ela dos outros, esconde de você, o que você está fazendo é criando a força de uma garrafa de champanhe. E ela vai explodir mais cedo ou mais tarde. O grande perigo é que ela pode explodir na hora errada. Quando você está para ter um avanço na carreira, quando você está indo para um casamento, quando você começa a se envolver com alguma coisa que vai dar certo, por alguma razão, tudo sai errado. Porque é a hora que a sombra vem e lembra você que você não cuidou daquele aspecto.
É importante lembrar que você, em nenhum momento o livro diz que você deva se embrenhar na sombra, focar na sombra o tempo todo. Não é isso. Você deve realmente buscar a luz. Mas a sombra não pode ser ignorada. A gente não pode fazer de conta que ela não existe. A gente tem que reconhecer a sombra como qualquer perigo do planeta. Você reconhece e você imediatamente procura a luz. Você ilumina aquela área da sua vida que, por qualquer razão, precisa ser iluminada. Então, esse é a grande força, o grande objetivo de você entender a sua sombra. Compreendê-la, né? Entender. Tem até você contando, assim, fazendo a sua resposta, né? Eu lembrei de uma historinha que dizia assim, que uma pessoa ia no supermercado, né? E, de repente, a mentira ou a sombra, esse aspecto que a gente quer esconder, é como se você pegasse e fosse lá na feira e pegasse um mamão, aquele mamão bem grandão assim, e você tentasse esconder aquele mamão. Você não pode mostrar aquele mamão para ninguém, tem que colocar ele debaixo da roupa, alguma coisa, e tentar ficar uma semana com isso. Quanta energia que a gente pode estar gastando, alimentando... Exatamente, isso, né? Samuel. Na medida em que você começa a esconder, você começa a gastar muita energia, começa a gastar muito da sua força, do seu poder de foco, naquilo que, na verdade, está te atrapalhando. Exatamente. Não adianta tentar esconder. É muito mais fácil iluminar, assumir logo e resolver aquele problema. Muito bem. E temos aqui uma interação via chat da Terezinha Pérez, que está mandando aqui a pergunta. Ela está dizendo assim: Aldo, como descobrir nossas sombras? Excelente pergunta, Terezinha. Como descobrir nossas sombras? Há várias técnicas diferentes, vários sistemas para isso, mas o mais óbvio, o mais simples de você conseguir fazer agora é o seguinte: por alguma razão, é muito difícil você, eu ou qualquer pessoa detectar imediatamente as próprias sombras. Muito difícil. Por quê? Porque nós não estamos olhando para nós próprios. Nós tendemos a olhar para as outras pessoas. Então, o que acontece? A sombra, ela muito facilmente se mostra na tela que são as outras pessoas. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas em que você pode confiar? São pessoas que dão rasteira toda hora? São pessoas que estão tentando aprender? Porque quando você começa... Vou até dar um exercício aqui, ó. Quem está me assistindo. Aproveita. Pega uma folha de papel e lista quais são as qualidades das pessoas que cercam você. As qualidades. As coisas boas, as coisas que você, puxa, eu queria ter isso aqui. Lista. E na outra página... 2 páginas. Na outra página você vai listar as coisas que você considera por alguma razão ruim das pessoas que estão cercando você. Coloca lá, gasta muito dinheiro, ou é avarento, o contrário, ou então come demais, ou come de menos. Você vai colocar ali. É ambicioso, não é ambicioso? Que você vai escolher de que lado vai colocar algumas coisas. Né? E você vai olhar essa página. Essa página não são as pessoas. Tanto a página da frente quanto de trás, na verdade, são as suas sombras que você está listando. Por quê? Porque nós não vemos os outros como eles são. Nós vemos os outros como nós somos. Quando alguém vem falar para você, aquela pessoa é assim, 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 quem mais está se mostrando é a pessoa que está contando isso para você. Então, nós sempre tendemos a ver aquilo que nós somos nas outras pessoas. Eu não estou querendo dizer com isso, é muito importante a gente colocar isso aqui, que você, se você está olhando para alguém, a pessoa é desonesta do seu ponto de vista. Eu não estou dizendo que você é desonesto, eu estou dizendo que há uma sombra aí dentro de você, e essa sombra quer ser, ou já foi, ou tende a ser desonesto por alguma razão. E desonesto pode ser simplesmente alguém que joga para fora do carro o lixo, né? Mas existe uma sombra. Então, aquilo que você colocar nesta folha dos 2 lados são as suas qualidades e as suas sombras que você quer desaparecer com elas. Porque quando nós começamos a ver todas as pessoas como maravilhosas e iluminadas, é porque nós estamos conseguindo ficar iluminados. Iluminados também. Olha que ótimo. Essa é uma técnica bem simples. Muito. E é uma coisa interessante, né? Porque faz a gente pensar, né? Como é que vai nascer essa sombra. Porque pode ser que sombras nasçam de 3, 4 anos de idade e a pessoa nem sabe que começa sim. Lá, não é? Você tocou num ponto importante. A sombra e a luz, elas nascem da mesma experiência. Toda experiência que você ou eu temos, ela gera imediatamente uma luz e imediatamente uma sombra.
Você vai escolher. Como aquela história do índio que é perguntado, ele fala que sonha com 2 cachorros, um cachorro mau e um cachorro bom, e alguém pergunta na briga dos cachorros quem vai sobreviver, e o índio fala, aquele que o alimentar. Né? A sombra é a mesma coisa. Se você alimentar a sombra, você vai ter a sombra. Se você alimentar a luz, é a luz que vai crescer. É verdade. É interessante, né, esse ponto também, porque a gente falou de coisas, pode ser que seja uma experiência, por exemplo, de 3, 4 anos, né? E eu acho que isso que você está falando na psicologia é muito mais conhecido como projeção, né? As pessoas veem nas pessoas a projeção daquilo que está na gente, né? Imagina você com 3, 4 anos de idade, aí na sua casa você pegou aquela moedinha, daquela época de 3, 4 anos de idade, você escondeu aquela moedinha. Aí vai passando o tempo, você não enxerga, não sabe, não lembra onde é que está aquela moedinha. E essas pessoas vêm só para mostrar onde é que está a moedinha. É como se fosse um espelho para a gente ter uma noção de como é que é a nossa ação, como é que é o nosso pensamento, né? A gente está vendo agora aqui mais uma perguntinha via chat. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Está dando boa noite, Aldo. É a Raquel. Boa noite. Newert. Raquel Newert. Boa noite. Como fazemos para descobrir qual a nossa sombra? Com a leitura do livro é possível descobrir qual a nossa sombra e como trabalhar? Muito obrigado e boa noite. Está chegando agora. Ótima pergunta, Raquel. O livro é dividido em 3 capítulos, 3 grandes capítulos. Um capítulo, que é o capítulo de Deepak Chopra, ele fala sobre a sombra coletiva, ou seja, aquela sombra que nasce da união de todas as pequenas sombras dos participantes de uma comunidade qualquer. O segundo capítulo, que é o da Debbie Ford, fala de como você pode fazer as pazes consigo mesmo e com o mundo a partir das sombras. E o terceiro capítulo, que é da Marianne Williamson, explica como você pode alcançar a luz a partir das sombras. Então, esse é um ponto muito importante, a pergunta dela é ligado a isso principalmente. Você, ao detectar a sua sombra, imediatamente começa a procurar a luz. Porque uma coisa interessante, Samuel, para a sombra, a luz é inimiga. Né? Porque se a luz acende, imediatamente a sombra, acabou a vida dela. Mas para a luz, a sombra não é nada. Porque a luz nem conhece a sombra. Olha que interessante. Na hora que eu ligo, onde a luz chega, não existe sombra. Então a luz não conhece a sombra. Para a sombra, a luz é inimiga. Mas para a luz, a sombra não é nada, ela nem existe. O que eu quero dizer com isso? Que se você quer acabar com uma sombra, né, imediatamente basta iluminá-la. Mas nada. Não existe um combate. Não existe a coisa de eu acabar com a minha sombra. Até porque ninguém acaba com a própria sombra, né? Não tem como. Então, a ideia é sempre iluminar. Primeiro, entender o que está acontecendo. Você entende o que acontece e depois você procura a luz. Muito bem. É a chave. E o livro explica exatamente quais são esses passos. Quais são os passos para você descobrir a sombra e como trabalhá-las, né? Eu vou pedir para o Jô soltar mais uma perguntinha aí da Doriana Tamburini, que perguntou para a gente aí. A gente gravou. Olá, eu gostaria de saber como é que nós podemos utilizar as forças da sombra a nosso favor. Boa pergunta, muito interessante. Todo conhecimento que leva você para a luz, você pode utilizar a seu favor. Então, na medida em que você detecta uma sombra qualquer que seja, aqui eu vou colocar um exemplo. Digamos que você tem como uma sombra gastar muito, uma sombra. Tem alguma coisa que faz você gastar todo o seu dinheiro. Recebe, já gastou, recebe, já gastou, recebe, já gastou, ao invés de poupar, por exemplo. Então, a sombra quer que você gaste o dinheiro. Eu não vou nem entrar aqui do porquê você vai gastar o dinheiro. Basicamente, eu vou bater nessa única tecla. A sombra quer que você gaste. Se você reconhece isso, fala, puxa, eu tenho uma sombra. A sombra não quer que eu guarde dinheiro. Quer que eu gaste, que eu torre todo o dinheiro. Imediatamente, você pode procurar usar essa força da sombra a seu favor. Porque você passa imediatamente a hora que recebe o dinheiro, por exemplo, poupar antes de se pagar, né, como a gente fala. Você começa a se pagar antes de pagar os outros. Você se paga e a partir daí você começa a pagar todas as pessoas e não tem o que gastar mais, porque você já guardou o seu dinheiro. Então, para usar a sombra, a melhor coisa é reconhecer que ela existe. Olha, a minha sombra é essa. O que eu vou fazer a respeito?
Eu vou, por exemplo, dizer uma coisa aqui. Eu tenho uma sombra muito simples. Eu reconheço, meio forçado. Eu tenho que admitir que fui forçado a reconhecer essa sombra, porque eu sempre vi essa sombra nos outros. Mas eu demoro muito para fazer. Eu adio coisas, né? Então, eu acabo adiando, eu demoro muito para tomar certas decisões, né? Meu assessor de imprensa está lá com a cabeça, fazendo sinal de que sim. É verdade. Então, essa é uma sombra. Como é que eu faço para trabalhar essa sombra? Eu transfiro para outras pessoas a cobrança do que eu... Tem que me cobrar, tem que me exigir. Se elas não cobram, aí elas começam a ficar enroladas. Então, na medida em que eu detecto a sombra, eu encontro meios para que eu seja iluminado até quando eu não quero, né? Então, neste caso, por exemplo, eu acabo iluminando coisas que eu tenho que iluminar. Então, você consegue usar a força da sombra quando você transmuta, vamos colocar essa palavra, não é bem isso, mas quando você utiliza tudo que ela dá de força para derrubar você, para te ajudar. Você faz essa mudança e você se torna mais forte. Por isso eu acabo conseguindo fazer coisas hoje que eu não conseguiria há coisa de 5 anos, porque as pessoas me forçam, as pessoas para quem eu dei algumas tarefas. E as tarefas basicamente são: Aldo, faz isso, Aldo, faz aquilo, né? Aí eu não consigo adiar todas. Entendi. Aí você está utilizando a sombra até como um grande aliado de evolução e sucesso. Excelente questionamento. A sombra tem que ser usada assim. No século XVIII, os lutadores de boxe, eles tinham o que era boxe. Eu sei que muita gente detesta esse esporte, mas eles tinham uma técnica que era assim: eles acendiam uma vela, né, na época, acendiam uma vela forte, viam a própria sombra e ficavam fazendo exercícios, lutando contra a própria sombra. Isso tornava os lutadores mais preparados, os reflexos ficavam maiores. É claro que eles não podiam vencer a própria sombra, ninguém pode vencer a própria sombra, até porque a sombra não ataca, né? Ela é um espelho só. Hoje os lutadores de boxe usam espelhos, mas há muito tempo usavam a sombra. E existe no boxe, inclusive, uma categoria explicando isso, um treinamento específico, que é a luta de sombra. Você luta contra a sua própria sombra. Então, o objetivo da sua sombra, da minha sombra, da sombra de todos nós, é nos tornar mais fortes para quando o embate real acontecer, nós estamos preparados. Então, essa é a grande força da sombra. É utilizar a sombra como treinamento. Olha que ótimo, né? E também não falar assim, não é a minha sombra, ou eu tenho muito defeito, eu tenho muito... Não, porque ali nessas dificuldades, nessas coisas que você considera defeitos, tem grandes tesouros, né? Tem grandes forças, como o Aldo está acabando de dizer. Tem forças que podem fazer você realmente alcançar o seu sucesso com maior facilidade, né? O seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento humano, através disso. Você vê, pela própria experiência do Aldo, no conceito, na vivência, na vida dele, já vê que a sombra ela está ajudando ali. Todo tempo mostrando. Ela só não ajuda quando a gente esconde. Da gente mesmo. Da gente mesmo. Se você esconder a sombra... Não, eu não tenho. Eu sou perfeito, eu sou maravilhoso. Aí ela não ajuda. Aí ela vai explodir na pior hora possível. E aí é engraçado. Outras que vai trabalhar muito com a luz, né? Tem muitos amigos que trabalham muito com a luz, né? Assim, eu não tenho sombra, eu não quero saber de sombra, porque eu sou só luz. Então eu sou luz. Aí começa a ficar com raiva, né? Eu sou só luz. A raiva é uma sombra. É a raiva é uma sombra, exatamente. Você sabe que eu viajo muito a Machu Picchu, né? Eu estive 9 vezes em Machu Picchu. A minha equipe esse ano esteve, eu acabei não indo por conta de pedra nos rins, mas eu fui a Machu Picchu e eu viajo muito com grupos para Machu Picchu. No grupo você vê, quando a pessoa começa a ficar cansada, surge a sombra, na hora, é automático. Se a pessoa levantou a voz, é a sombra que está falando. Se a pessoa sente qualquer dor, isso você conhece em casa, na sua casa, você sabe disso. Se alguém na sua casa tem dor, tem fome, tem sede, passa por estresse, quem fala por ela é a sombra, não é mais ela. Então é muito interessante, porque se você quiser descobrir a sombra das pessoas, basta gerar estresse nelas. Basta fazer isso. Então em empresas, certas empresas, né, a gente vê as pessoas o tempo todo nervosas, o tempo todo bravas, o tempo todo em crise. É a sombra falando.
Sempre. Você vê, ela fala de verdade, né? Por exemplo, você pode estar num estado assim tranquilo, calmo, um som natural, vamos chamar assim, né? E de repente, como aconteceu hoje, né, o seu assessor, ou a pessoa que está te ajudando, nosso amigo motorista, né, ele vai e fala algumas coisas assim, não consegui encontrar o entrevistado. Então, o que vem à tona? A sombra. Mas como? A gente combinou. Não consegue cobrir. Porque vem, o que é natural do ser humano. Você fala assim, mas você parece o Gandhi, é toda a paz. Não é? Mas a gente também tem um lado sombrio. E diz também, a Débora que fala muito isso, né? De quanto maior a pessoa tem uma expressão iluminada, maior também é a sua sombra, né? Exatamente. Aliás, eu quero deixar uma coisa importante aqui registrado. Para que exista a sombra, tem que existir luz. Ou seja, uma não existe sem a outra. Aqui no estúdio, nós estamos aqui cercados de iluminação para que não haja sombras. Então, no estúdio de TV é assim, né? Quem está em casa talvez não saiba, mas há vários spots de iluminação aqui para que as sombras não apareçam. Em qualquer programa de televisão, você dificilmente nota as sombras, porque esse é o objetivo. Quanto mais luz, mais difícil é ver as sombras. Mas elas existem. Nós que estamos aqui podemos ver as sombras. Elas existem, elas estão aqui. Então, se para ter sombra nós precisamos de luz, não importa que sombra você tenha, você também tem a luz necessária a apagar essa sombra. Basta acender com mais intensidade essa luz. Isso. Sempre. Muito bom. Eu quero aproveitar para agradecer, já que a gente citou o nosso amigo Alessandro. Eu quero agradecer o Alessandro, porque senão a sombra dele vai despertar lá. A gente não quer isso, né? É nosso amigo. Então a gente vai agradecer o Alessandro, a Lili, que foi lá e ele pegou o nosso convidado, trouxe o nosso convidado até o estúdio. Agradecimento a eles e também a Valquíria, que vai estar levando ele de volta para a sua residência, que isso é muito bom. E a gente já recebemos também um sinal de luz aqui no estúdio. O Jô acabou de entrar aqui no estúdio, iluminou tudo, falou assim que a gente já está entrando no intervalo. Mais uma vez eu convido você a participar do nosso chat, pode mandar suas perguntas, suas questões, interagir aqui com o nosso convidado, que é o porta-voz do livro O Efeito Sombra, que está no lançamento mundial, agora no dia 10, na quinta-feira, um lançamento mundial em 40 países, e o Aldo está representando a editora e os autores aqui no Brasil. Ele é o porta-voz oficial aqui do livro O Efeito Sombra. Até já!